Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da história de Mardoqueu e Amã, tá bom? A minha filha já voltou para a escola, tá bom? Acabou as férias dela, mas eu acho que tem algumas escolas que não voltaram ainda. Aqui perto da quadra tá tendo campeonato, crianças brincando. Então vocês vão ouvir apito de bola, alguma coisa assim, tá bom? Não se incomode, vamos prestar atenção na mensagem aqui. Então, principalmente aí, né, quem acompanha pela Rádio Exaltação, né, vê o barulho de fundo ali, acaba às vezes se distraindo. Mas vamos lá para a mensagem de hoje. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ler uma mensagem que veio aqui no canal. É da irmã Vera Mercedes da Silva, né? Eu tinha lido a mensagem dela ontem com os filhos dela. Aqui ela falou: faltou o meu filho André. Eu acho que entre todos os filhos ali, eu ainda esqueci de falar o nome do filho dela, André. Deixa eu ler de novo aqui. Então, um forte abraço aí para Vera e o esposo dela, Antônio. E os filhos, então, são William, Wesley, Leandro, Fernando, Gabriel, Felipe, Vitor, Isabela e o André, que eu tinha esquecido aqui, tá bom? Ô, irmã, coloca aí, escreve para mim saber aí qual que é o filho mais velho, a idade, e o filho mais novo, tá bom? Fiquei curioso aí. É uma família grande aí. Parabéns pela família de vocês, tá bom? Forte abraço para vocês aqui. Então, corrigindo aqui, fazendo um adendo, tem o André também. Vamos lá, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou começar aqui em Esther, capítulo 3, tá bom? No versículo 1. O capítulo anterior, no capítulo 2 ali, a gente vê que Mardoqueu, ele descobre que dois eunucos, servo do rei ali, né? O nome dele é Bigtan e Teres, né? Dois servos eunucos do rei ali, eles haviam tramado para tirar a vida do rei Assuero. E aí, quando Mardoqueu ele descobre isso, ele manda a mensagem ali para a rainha Esther, e a rainha Esther, ela pega e fala, né, para o rei ali o que está acontecendo, e ele manda averiguar, ele investiga ali e descobre que realmente aqueles dois estavam atentando contra a vida dele e enforca os dois. Então ele pega e escreve lá nas crônicas, né, no livro da história dos reis, sobre que Mardoqueu avisou, né, que dois ali estavam tentando, tramando para matar o rei ali. Então ele escreve ali, né? Duas coisas interessantes que está acontecendo aqui é que Esther, ela avisa que quem está mandando ali, quem está avisando é Mardoqueu, ou seja, ela não fica com a glória para ela, né? A gente às vezes vê no trabalho ali, você tem uma boa ideia ali, e a outra pessoa só vai lá e comunica a boa ideia como se fosse ideia dela, querendo roubar a glória ou coisa assim, sei lá, né? Então é importante aqui ver que Esther, ela indicou que foi Mardoqueu que havia avisado. E também a única coisa que viu aqui, que aconteceu aqui para Mardoqueu, foi que foi escrito o nome dele nas crônicas, como lembrança ali do que ele tinha feito. E ele tinha salvo a vida do rei. Talvez ele esperasse ali alguma recompensa por ter feito isso, mas ele não recebeu. Tá bom? Muitas vezes a gente fazemos favor, ajudamos as pessoas, mas nós não devemos esperar recompensas para essa vida aqui. No caso aqui de Mardoqueu, esse bom ato que ele fez aqui vai salvar a vida dele, tá bom? A gente vai ver mais para frente, só que essa história eu acho que eu vou dividir em duas partes, porque senão vai ficar muito extensa a mensagem, né? Então, vamos lá aqui no capítulo 3, o versículo 1, o que diz aqui, ó? E depois dessas coisas, ou seja, depois de Mardoqueu ter avisado e salvado a vida do rei, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amadate, Agagita, e exaltou e pôs sobre assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então a gente vê aqui que quem salvou a vida do rei foi ali Mardoqueu, mas quem que o rei honrou? Acabou honrando ali Amã, né, que não é mencionado que Amã salvou a vida dele ali. Então às vezes acontece isso com a gente, né? Você não, você vê alguém na empresa que recebe um cargo ali superior ao seu, e você que está se esforçando, trabalha bastante, e aí você acaba achando injusta aquela situação. Isso às vezes acontece, e aqui no caso, Mardoqueu havia salvado a vida do rei, mas o rei, ele só escreveu o nome dele nas crônicas lá, e ele honrou, foi Amã, né? Ele deu o cargo ali,
de Amã acima de todos os outros príncipes ali, tá bom? Então é interessante aqui. Aqui no... Eu queria compartilhar alguns detalhes aqui com vocês. Aqui no versículo 1 também diz que Amã, ela é descendente de Agagita, né? Ou seja, dos amalequitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas são aqueles que quando Moisés, né, ele sai do Egito ali, vem para o deserto, os amalequitas eles não deixam o povo de Deus, a casa de Israel, passar pelo território dele. Eles tiveram que dar mó volta, né, porque eles não permitiram. Falou, se entrar aqui é guerra, então eles tiveram que dar uma volta. Então, o grupo, né, Amalequitas, né, aqui a casa de Israel, eles foram inimigo no passado. E aqui também diz que ele era Agagita, né, era descendente do rei Agagita aqui. Quem é esse, né? Se nós irmos lá em Samuel, por que eu estou contando essa história? Porque a gente vai ver que Amã e Mardoqueu, eles têm uma rixa desde os tempos antigos, tá bom? As tribos, as famílias eram rivais, tá bom? Um povo não gostava do outro ali e tinha guerra. Vocês devem se lembrar aqui, ó, em 1 Samuel capítulo 15, que quando o Senhor mandou ali o rei Saul entrar lá e derrotar todas as pessoas que era do rei Agag, e não deixar vivo ninguém lá. Mas Saul, ele desobedece, né? Ele pega e deixa escapar as pessoas, ele mantém vivo o rei Agag. Aqui no versículo diria assim, né? 1 Reis, capítulo 15, versículo 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Então a gente vê que Saul, ele desobedeceu a ordem do Senhor, deixando vivo o rei Agag. E é dessa descendência que vem aqui Amã, tá bom? Inclusive Saul, ele era da tribo de Benjamim. E também Mardoqueu, ele é da tribo de Benjamim, tá bom? Então eles tinham essa rixa desde essa época aí, que tinha essa briga aqui, tá bom? Só para explicar. Para continuar explicando o texto aqui, para dar um contexto histórico legal. Por quê? Ó? No versículo 2 aqui é mencionado que por causa do chamado, né, que teve ali Amã, todas as pessoas se curvavam perante ele, ou se curvava, né, ou se prostrava diante dele ali, tá bom? E Mardoqueu, ele não fazia isso, ele nem se curvava e nem se prostrava perante o Amã, né, que era o servo do rei ali, que tinha colocado acima de todos os outros príncipes. No versículo 3, inclusive, diz assim, ó: E então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgride os mandamentos do rei? Né? Porque era para todo mundo pelo menos reverenciar ali Amã. E sucedeu que, dizendo eles isto, dia a dia, ou seja, muitos e muitos dias, né, quando Amã passava ali, Mardoqueu, ele não se curvava. E eles ficavam falando, você tem que se curvar, reverenciar, né? E ele não lhe dava ouvidos. E fizeram, porém, saber a Amã, para ver as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele tinha declarado que era judeu. Bom, aqui a gente tem que entender algumas coisas. Aqui não está dizendo que Mardoqueu ele não se reverenciava ali, né? Não se curvava perante Amã por causa que era idolatria. Não é isso. A gente sempre tem o costume de achar que idolatria, a gente já imagina um altar, uma estátua ali, a gente se curvando. E não é isso, né? Por exemplo, alguém pode idolatrar o próprio carro, mas a pessoa não vai estar orando pro carro dela, ou ou adorando, se curvando, se ajoelhando perante o carro. Basta a pessoa colocar o carro, o objeto ali, acima de Deus, acima da família, aquilo acaba virando algo de adoração, né? Então o carro acaba virando um Deus da pessoa, se a pessoa começa então a colocar aquilo na frente de Deus, tá bom? Então não é somente prostrar. Então aqui, na verdade, era um cumprimento. A gente já viu aqui outras ocasiões no Velho Testamento que Jacó, ele se curvou perante seu irmão, né? E aqui a gente vai ver a rainha Esther, ela se curva perante o rei. Então aqui o ato
de se curvar é mais de respeito, tá bom? Não é no sentido de adoração, tanto que outros judeus eles se curvavam aqui. Diferente da história que a gente vai ver em Daniel lá, que era a estátua e era para se curvar e adorar a estátua, então o Daniel e os outros ali não o fizeram, tá bom? É isso. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, por que que Amã ele não se curvava? O texto ele deixa bem claro aqui, né? Às vezes a gente pode passar despercebido. Aqui diz que porque ele era judeu, tá bom? Então tinha essa rixa, tá escrito aqui, desde o passado. E agora Mardoqueu não gostava de Amã por causa do povo dele. E Amã também não gosta de Mardoqueu por causa do povo dele ali. Vamos continuar lendo aqui que a gente vai percebendo mais aqui, ó. Outra coisa aqui, né, que o povo foi lá e falou para Amã. Amã não tinha percebido, né, que Mardoqueu, porque ele não estava fazendo isso para provocar, mas ele não queria reverenciar alguém que era do povo inimigo, né, que era do povo inimigo dele ali. Então, após anunciarem a Amã, então Amã começou a prestar atenção, e aí vemos aqui no versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém considerou pouco atentar só contra Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. E Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todos os reinos de Assuero, o povo de Mardoqueu. Então a gente vê que a briga, na verdade, é contra o povo. Eles têm uma rixa assim de tribos. Por quê? Quem não está se curvando aqui é Mardoqueu, né? E aí, justamente por ele ser judeu. E aí, quando Amã ele descobre quem é o povo de Mardoqueu, né? Aí então ele fica com raiva do povo também. E aí a gente vê essa rixa aqui, que não é no sentido de adoração, mas é essa rixa do passado aqui, conforme eu estou mencionando. Bom, e aí o que que acontece? Veja só que Amã, ele chega até o rei e ele mente ao rei para tramar a morte de Mardoqueu e todos os judeus. Olha o que ele diz no versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e tampouco cumpre as leis do rei, pelo que não convém que o rei deixe-lhes ficar. Olha só que mentira, né? Quem não estava se curvando era apenas Mardoqueu, né? Mardoqueu tinha algo pessoal ali contra Amã. E aí, então, na hora de anunciar ao rei, ele falou: tem um povo que não respeita, né? Ele englobou todas as pessoas ali. E embora as outras pessoas falou dias e dias ali com Mardoqueu, ele não quis se curvar, né? Ele não quis prestar uma reverência ali a Amã. E então agora chegou uma história um pouco disturpada aqui ao ouvido do rei. E o rei permite, né? Então que faça, né, um decreto para matar ali o povo judeu em determinada data ali. Ele lança a sorte, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele lança a sorte e escolhe o mês determinado para matar os judeus ali. Porque aqui também quando ele fala, né, que eram diferentes as leis do povo, é porque eles tinham costumes diferentes, guardavam o dia do Senhor, né, mesmo eles estando ali em terras estrangeiras, eles tinham mandados diferentes de Deus. Então era um povo distinto, tá bom? Vamos lá, então, o que que acontece aqui? Mardoqueu, ele é Mardoqueu não, Amã, ele é convidado para um banquete junto com o rei e a rainha, e ele sai desse banquete muito feliz. Amã, ele conseguiu tudo o que ele queria, né? Tudo que ele desejava, ele tinha um posto superior, né? O rei tinha colocado ele acima das outras pessoas, ele era muito rico, ele tinha uma família muito grande, mas olha só, mesmo ele tendo tudo isso não era suficiente, porque ele não só queria conquistar, ele também queria o mal das pessoas. Olha aqui o que diz aqui no versículo 5 em diante. Agora aqui é Esther capítulo 5, versículo 9 em diante. E então saiu Amã daquele dia alegre e de bom ânimo, ou seja, do banquete lá com o rei e a rainha Esther. Porém, quando Amã viu Mardoqueu, encheu-se de furor contra Mardoqueu, né? Ele ficou toda a alegria que ele sentiu de estar lá no palácio, de ter
estar no banquete com a rainha e o rei ali, né, de o rei ter honrado ele acima das outras pessoas, deixou ele muito feliz. Mas bastou ele ver Mardoqueu ali, ele se encheu de raiva, né? A alegria dele já foi por terra ali. Mas como aquele dia estava sendo excepcional para ele, o versículo 10 continua. Amã, porém, se refreou, né? Ele falou, não vou fazer nada agora. Ele já tinha programado matar o povo já. Então, mas ele não está aguentando, na verdade ele não está aguentando, ele não aguenta nem ver Mardoqueu na frente dele, e a gente vai ver o desenrolar da história aqui, ó. Amã, porém, se refriou naquele momento e foi para casa e mandou chamar os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhe Amã a glória de suas riquezas e o que havia acontecido ali, que a rainha tinha chamado ele para o banquete, que o rei prestigiou ele na frente de outras pessoas. Então ele começa a contar coisas da glória aqui, né? E tão pouco, ele fala, tão pouco a rainha convidou alguém, se convidou somente ele, que no outro dia ia dar outro banquete, ia convidar ele, né? E aí olha aqui o que acontece no versículo 13, ele diz assim, ó, porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Olha só, né? Tudo que ele tinha, tudo que ele estava tendo ali, ainda assim ele falou, e tudo isso não me satisfaz, não é nada, se enquanto eu ver Mardoqueu vivo, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste. Então, a gente vê aqui que a alegria dele era destruir também Mardoqueu, né? Então, é um tipo de alegria falsa, né? Então nada satisfazia ele ali. Aí o pior, para piorar a situação aqui, do capítulo, do versículo 14 aqui, é mencionado que a própria esposa dele e os amigos que ele tinha começou a incentivar ele, dizendo, olha, você não vai no banquete amanhã? Vai lá até o palácio antes e já pede, né, para o rei para deixar você enforcar Mardoqueu, né, numa torre, né, fazer uma forca ali, enforcar ele, porque aí quando você for para almoçar no banquete, você já está tranquilo, né, porque aí Mardoqueu já morreu. E ele falou, boa ideia, né, ele mandou fazer a forca ali e depois foi lá falar com o rei a respeito disso. Bom, a respeito disso, eu queria compartilhar o seguinte: é muito importante a gente ter amigos e pessoas que nos amam, que vão dar bons conselhos para nós, né? Porque o que a esposa de Amã fez e os amigos de Amã fez só foi piorar a situação, tá bom? Colocando mais lenha na fogueira ali, falando para que ele pudesse enforcar Mardoqueu. Ou quando alguém vem falar mal de outra pessoa para nós, a gente fala, é mesmo, não, dá um gelo na pessoa, não fala mais com ela. Não, a gente tem que tentar apaziguar as coisas, não fazer com que as pessoas fiquem com mais raiva, tá bom? E isso me lembrou lá Mosias capítulo 17, versículo 11 e o 12, para finalizar aqui conosco a nossa mensagem de hoje. Aí amanhã eu continuo nessa mesma mensagem aqui. Nessa aqui em Mosias, o que está acontecendo? O Abinadi, ele estava na presença do rei Noé, e ele era um profeta. E aí, então, ele ensinou os mandamentos de Deus, e aí o rei Noé, ele estava pronto para soltá-lo, né? Porque ele havia aprendido, falou que ia matar ele, mas ele temeu as palavras de Abinadi, porque sabia que ele era um profeta de Deus. E então, quando ele estava prestes a soltá-lo, os amigos disse, né, que não era para soltar, e ele foi pelos amigos dele, né? Olha o que diz aqui, ó. E então o rei Noé estava a ponto de soltá-lo, porque temia as suas palavras, porquanto temias os julgamentos de Deus caíssem sobre ele. Mas os sacerdotes levantaram a voz contra ele e começaram a acusá-lo, dizendo, injuriou o rei, injuriou o rei. Portanto o rei encheu-se de cólera contra ele e entregou-os para que o matassem. Né? Então, por causa dos sacerdotes iníquos do rei Noé, por causa que eles fizeram com que o rei ficasse mais irado ainda, ele mandou matar um servo de Deus, um profeta de Deus, uma pessoa que ele já tinha pedido, eu vou mandar soltar, porque eu não quero sangue desse homem sobre minhas mãos, ele é um homem de Deus. Embora ele não quisesse obedecer os mandamentos, mas ele ia mandar soltar. E aí, então, os colegas dele começaram a dizer, injuriou o rei, e ali nesse momento, então, ele pegou e mandou matar Abinadi.
Muito importante, né? Quando nós vê alguma coisa, assim, uma injustiça, a gente apenas uma palavra nossa pode sair com tal poder com o Espírito Santo que pode impedir as pessoas de fazer uma loucura, né? Não estou falando de você ir lá entrar na briga, mas se você apenas falar assim, não faz isso não, deixa pra lá, deixa, não, deixa isso pra lá, não faz isso não. Às vezes uma simples palavra assim, né, de brandura, de paz, pode fazer com que as pessoas não façam loucura, né? Ao invés dos amigos aqui do rei Noé, ou dos amigos aqui de Amã, né, e a esposa de Amã, que só colocou mais lenha na fogueira. É isso mesmo, não deixa quieto não. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.